Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gilberto, eu falo aqui direto do grupo GV Corporation, empresa de assessoria e consultoria farmacêutica. A grande maioria das farmácias já conhece o grupo GV, né? Nós trabalhamos aí na parte, são empresas para abrir, montar um laboratório, projetos, equipamentos, suprimentos para laboratório. E também tem a empresa de assessoria e consultoria. Hoje eu quero falar com você um assunto importante, talvez você que já tenha o seu negócio, ou melhor, uma farmácia de manipulação, e você talvez já escutou falar sobre a manipulação de injetáveis, né? Manipulação de injetáveis é algo assim que está em alta. Por que está em alta? Porque realmente é uma questão de mercado, essa questão do emagrecimento, da estética. Então tem vários profissionais da área da medicina, os nutrólogos, né, trabalhando com isso e realizando aí, com certeza, um trabalho maravilhoso e muitas vezes precisa fazer uso aí dos análogos do GLP-1, GIP, como a tirzepatida, né? Assim como você tem a semaglutida, entre outros. E são preparações magistrais injetáveis, né? Eu queria falar para você, você que tem a farmácia de manipulação, tá? E talvez você pensou, mas está um pouco longe por questões. Eu queria abordar com você nesta live, neste vídeo, alguns aspectos. Então, podemos falar sobre a questão da legislação, a questão da técnica, né? Que são as prioridades aí, os principais cuidados na manipulação de produtos estéreis, certo? E também podemos falar sobre a questão do mercado, a questão de investimento e assim por diante. Então, nós temos uma legislação hoje. Lembrando, pessoal, é importante que você anote aí esta fala. É mais importante é o seguinte: a técnica, pessoal, ela está sempre acima da lei. Porque quem define a lei é a técnica. Isso uma vez eu aprendi com um grande engenheiro da USP, e ele falou para mim, falou: doutor, não se esqueça, a técnica ela tem que ser superior à lei. E eu falei, cara, faz sentido, sim ou não? Até porque a lei, ela é desenvolvida, ela é elaborada, revisada, aprovada mediante as condições técnicas de qualidade, de uniformidade do peso, do conteúdo, de contaminação cruzada, de esterilidade, sim ou não? Então, realmente, as condições técnicas, né, elas são superiores à questão da legislação. Isso é importante por quê? Por que isso é importante? Vamos direto no como. Por que isso é importante? Vamos direto no como. Eu quero ser bem objetivo com vocês. Talvez você que tem uma farmácia de manipulação, você já sabe que tem algumas resoluções, tem a RDC 50 de 2002, né, que regulamenta aí, a parte do projeto arquitetônico. Você tem aí a RDC 67 de 2007, a RDC 87, né, já um ano depois, de 2008, falando sobre as boas práticas de manipulação. E é exatamente aqui. Nós sabemos que a preparação magistral de produtos estéreis, ele está numa linha, pensa, ele está numa linha muito tênue, né? O que é indústria e o que é farmácia. Isso já acontece hoje, nós que já estamos no mercado há 20 anos, transformando processo em resultado, né? Então nós temos vários cases aí de sucesso, muita história para contar para vocês. Se você não acompanha, siga o nosso perfil aí, @GVGrupo, @GVGrupo, ou o meu perfil, que é o @GilbertoGrupoGV. Você começou na década de 2000 com a primeira RDC 33 de 2000. Ela foi evoluindo, então assim, está tudo muito novo. Em 2005 tentaram fechar as farmácias de manipulação, em 2005. Né, a consulta pública, quem é dessa era aí, depois deixa um ok aqui, compartilhe com a gente, por favor, para não dizer que só eu que estou caindo no cabelo e ficando branco, careca, calvo, né? Mas eu vou manipular ele no minoxidil super turbo. A partir de 2005 surgiu a pressão, o lobby da indústria farmacêutica, né? Então nós temos uma pressão da distribuidora, das redes de farmácia, dos conselhos, porque a farmácia magistral, eu tenho história e tenho autoridade para falar sobre esse assunto. Eu estou estudando farmácia magistral, são 23 anos que eu estudo segmento farmacêutico magistral. São 23 anos que eu estudo segmento farmacêutico magistral. É muita história,
é muita história de fiscalização, de auditoria, de acompanhamento, de validação das próprias legislações, né, em consulta pública. E eu falo para você que farmácia magistral já é, não é que já era, já é fato, é realidade e está consolidado, está validado. Hoje, até quando começou lá em 2000, aonde só manipulava o medicamento magistral quem realmente era desprovido, talvez, de recurso, de comprar uma medicação da multinacional, de preferência, né, não bonificada, igual o ministro da Saúde falou que BO bonificado é bom para o lado, era para aquele que realmente era o improvável, né? E aí o que aconteceu? Existia um profissional chamado farmacêutico, talvez você farmacêutico, você resgatou a história da farmácia magistral. Parabéns para vocês do setor farmacêutico magistral. Por quê? Porque a farmácia magistral, ela começou do nada, a farmácia magistral começou do nada. Começou como? Uma portinha aberta e um homem vestido de branco, não sabia se era médico, se era pai de santo, se era curandeiro, e aí você está aí hoje. Orientação. Quais são as regulamentações hoje? Nós temos a RDC 67, anote aí, RDC 67 de 2007. Nós temos a RDC 50 de 2002. Nós temos a 87 de 2008, que é no anexo 4, olha só, RDC 67 de 2007, anexo 4. É um anexo, você sabe que tem um anexo 1, que é, ou seja, abrir um laboratório farmacêutico de manipulação injetáveis. Ou se você já tem uma farmácia de manipulação. E você fala assim, será que é possível eu ter aqui na minha farmácia um espaço para que eu possa manipular produtos injetáveis? Sim ou não? Sim. Aqui, como eu falei para você, dentro do grupo GV Corporation, nós temos duas mega empresas. Uma empresa é só de projeto, onde nós temos aqui engenheiros mecânicos, né? Se eu não me engano, é doutor, engenheiro mecânico, doutor Gustavo. Nós temos engenheiros e arquitetos, doutora Isabela. Nós temos profissionais que é só da área de projeto, para desenvolver esse projeto para você, seja farmácia de uso comum, seja forma farmacêutica cápsula, ou até mesmo o anexo 4, que é manipulação de produtos estéreis. E aí o que acontece? As pessoas se desanimam, talvez por quê? Porque você talvez foi falar com alguém do setor farmacêutico, consultor, professor, e eles falam assim, isso é problema, isso é muito investimento, e, não, vixe, é muito complexo para fazer isso. E nós estamos aqui, que nós nos especializamos nisso, na área de assessoria, de consultoria e mentoria, para a indústria farmacêutica, e até mesmo para farmácias de manipulação, que é o nosso grande case de sucesso, é farmácia magistral. E hoje, 80% ou 90% de todas as nossas empresas de assessoria, mentoria e consultoria são farmácias magistrais. Então, não faz sentido. O que eu vou falar para você é algo assim que ninguém nunca falou. Você, do ponto de vista de legislação, Então, o que você tem que seguir? Você tem que seguir o que está lá na RDC 67, no anexo 4. Aí, o que acontece? Nós estamos num período de transição. Em novembro de 2025, foi feita uma reunião para verificar qual é a tendência da manipulação de produtos estéreis. Se nós tiramos esse anexo 4, que é da manipulação de formas, e você tira, porque você tem um KNAI, olha só, você tem um KNAI específico, que é manipulação de produtos farmacêuticos, né? Dispensação de produtos farmacêuticos, com manipulação de forma, que é o KNAI, depois você confere na sua farmácia, pode conferir aí, se você for farmácia de manipulação, você tem lá o KNAI 47.717.02, 47.717.02, ok? É a manipulação de forma. Aí na hora de você preencher lá a licença, né, do LTA, o que você vai manipular, se tem memorial descritivo, memorial de atividade, você já tem farmácia, né? Talvez oscilação, engenheiro mecânico, essa questão do tratamento do ar, até para farmácia que não é injetável, tem que hoje se adequar. Talvez você ainda não está adequado, até porque a estrutura nossa do Brasil, né,
talvez aí a estrutura dos profissionais, os fiscais, que teve essa descentralização. Hoje, quem fiscaliza, a grande maioria, né, às vezes é o próprio município, em alguns casos, não, em alguns casos, que nem a gente atende muito. Se você precisa, né, ou tem a necessidade, ou você é um desejo de você abrir uma farmácia de manipulação, ou expandir, ter um laboratório de injetável, você precisa atender a RDC 67, 2007, o anexo 4. Que mais? RDC 50 de 2002, isso você já faz parte até hoje, se você já é manipulação, e você precisa atender alguns aspectos técnicos de asepsia, que é para a indústria farmacêutica, que é a RDC 658 de 2022. Então você tem a RDC 658 de 2022, alguns aspectos técnicos de asepsia, de risco de gerenciamento de contaminação cruzadas. E é ali que a gente entra com o nosso time, realmente para esclarecer quando a gente está na fase da elaboração do projeto. Então, se você já tem uma farmácia, você quer expandir para injetável, pode falar com a gente. Se você quer abrir uma farmácia, a gente vai falar, então, sobre a 658 para você, de 2022. Temos também a NR35, né? Onde agora eu falei, agora de pouco, em 2025, em novembro foi realizada uma reunião para fazer uma atualização. Começamos, né, a ter são muitas solicitações para expandir farmácias que já têm o seu laboratório de manipulação, cápsulas, hormônio, antibiótico, anexo 3, a manipulação geral, fitoterápico, goma, shake, chocolate, várias formas farmacêuticas. A farmácia já manipula. O pessoal está entrando em contato para que se tenha essa possibilidade de fazer essa expansão em questão do espaço, né, da área. Uma sala é o suficiente, 2 salas. Então eu quero já dizer para você, só vou fazer um resumo para você, só para você entender, certo? Que o processo de injetáveis, a grande diferença é a esterilização. Então, produtos injetáveis, veja bem, você vai aplicar direto no sangue do paciente, ou intramuscular, ou subcutâneo, mas é um processo invasivo, então o risco de contaminação é muito grande. Então, você tem que ter um controle sobre isso. Então, vamos falar só da estrutura, só para você entender primeiramente da estrutura. Você precisa, assim, entre aspas, de uma paramentação, né? Uma paramentação exclusiva, com anticâmeras, mais 2 anticâmeras para as 2 grandes salas. O técnico, o engenheiro que fala aqui direto, eu sou farmacêutico, eu não sou engenheiro, mas a gente acaba memorizando isso daí. Então você tem uma sala, né? E aí agora eles querem mudar para ISO 7. Eu vou explicar por quê. Então, mas essa sala ISO 8 é a sala de lavagem, de higienização e esterilização, certo? Essa sala, ela já é colocada num fluxo, ela tem que ficar localizada num fluxo onde ela dá acesso direto para outra sala, que é a grande sala, vamos dizer assim, que é a sala da preparação do injetável. Pesagem, né? Você tem a pesagem, a manipulação e o envase. Essa sala, pessoal, é como se fosse uma sala de um astronauta. A gente tem tudo aqui para explicar para vocês, para passar isso para vocês. Então, ela tem que ter uma classificação ISO 7, mas se for ISO 7, você tem que ter uma cabine de fluxo laminar ISO 5. Ou então você pode fazer toda a sala ISO 5, aí você não precisa do fluxo laminar. Então, se você começar a pensar de uma maneira racional, você percebe que essas salas ela tem que ter um controle que nós chamamos HVAC, que é controle de pressão, de temperatura, umidade. Nós temos aparelho que monitora esse espaço com partículas, né? As paredes têm que ser totalmente impermeáveis, lisas, né? A limpeza, a asepsia, os cantos arredondados, né? As tomadas têm que ser blindadas, a iluminação, tudo embutido. Então, assim, o risco, eu diria que é a mesma coisa, né, assim, entre aspas, né? É quase a mesma coisa. É que o pessoal da manipulação, muitas vezes, é uma técnica. Então, nós temos que seguir os critérios técnicos que foi validados. Então, nós sabemos que tem uma estrutura, só para falar para você da estrutura, que você tem que ter essas 2 salas específicas.
E para acessar essa sala, tem que ter uma anticâmara, com uma classificação, com uma higienização. Entre essas duas salas tem que ter um bypass, uma eclusa, não sei como que vocês chamam aí, e tem que ter sempre assim, ó, só para você entender, tem que ter o filtro EPA, né, tem que ter essa classificação HVAC, certo? E sempre assim, pressão positiva, da sala mais limpa para a sala menos limpa. Então, por quê? Porque o ar tem que sair da sala mais limpa para menos limpa. Nunca o ar pode entrar da menos limpa para mais limpa. Isso faz todo sentido. Isso é simples, isso é lógico. O ambiente, quanto mais estéreo, nada pode entrar lá, só pode sair. Sim ou não? Então você tem esse controle. O processo, né, a técnica da manipulação, você precisa sim, você precisa de equipamentos, do sistema de filtração, né? Se você vai fazer esse escala industrial, existe, nós temos, né, junto com a empresa do Grupo GV, que é a GV Comércio de Móveis, suprimentos para laboratórios, equipamentos, envasadora, já com uma capacidade de 2.000 ampolas, frasco, ampola, até mesmo ampola, viu, pessoal? Com chama, não sei se você... Mas nós temos tudo isso aqui para quem deseja abrir tudo. Em relação à estrutura, em relação ao equipamento, em relação à aprovação do projeto, em relação à dimensão, né, desse projeto da farmácia, os procedimentos, os memoriais descritivos, os memoriais de atividade. Não é nada, sim, extraordinário que você não possa ter aí na sua farmácia, certo? Então, existe muito um misticismo, certo? Para que você talvez não tenha esse laboratório de manipulação.